Com pedido de investigação protocolado na Procuradoria-Geral da República e de impeachment na Assembleia Legislativa de Roraima, o advogado Marco Vicenzo, em entrevista na Band Roraima com o apresentador Alex Braga, pontuou os motivos que o levaram a fazer tais pedidos. A última vez que eu estive com o advogado Marco Vicenzo foi em Brasília. Eu fui até o escritório dele, que ele já sinalizava que poderia entrar com uma queixa-crime contra o governador na Procuradoria-Geral da República, PGR. Vicenzo, de lá para cá você deu entrada na Procuradoria-Geral da República pedindo a cassação do governador Antônio Denário e também os direitos políticos dele por 5 anos. Nós mostramos recentemente aqui no Norte Comunicação uma matéria que comprova que o governador do estado de Roraima é agiota. E o crime de agiotagem no Brasil é crime. De 6 meses a 2 anos de detenção mais multa. O que acontece com o governador? Caso seja aprovado a agiotagem, que ele faz prática de agiotagem. Alex, mais uma vez obrigado, por você dar voz e dar visão, porque a imprensa é a visão da sociedade, ao perto, ao longe, ao bom, ao ruim, mas é o que traz luz ao que acontece nos bastidores, principalmente da política. Normalmente não se encontra tanto prestígio nessas divulgações quando a iniciativa vem de advogado. Talvez porque a nossa classe ainda não reconquistou o lugar que merece. Mas a grande parte das notícias a respeito do tema são sempre vinculadas com a iniciativa de procuradores, de delegados, de juízes, mas muito pouco é feito quando a iniciativa é de um advogado, que é o caso. A respeito da sua pergunta, realmente o crime de usura que supostamente o governador teria cometido, ele foi encaminhado como uma denúncia, nós enviamos uma notícia-crime para o Ministério Público Federal e por tudo que a gente tem juntado, acredito que o Ministério Público deve dar o devido prosseguimento e analisar e apurar se realmente houve crime. Em havendo crime, o governador pode sim ser preso. Acontece que o governador ele tem prerrogativa de foro, então todos esses processos vão correr no STJ, por isso o Ministério Público Federal. Vicenzo, hoje você chegou aqui em Boa Vista e você foi até a Assembleia Legislativa e deu entrada em 3 pedidos de impeachment também contra o governador Antônio Denário. Por que 3 pedidos de impeachment? É muito pertinente a sua pergunta também, Alex, para a gente deixar claro que pela experiência que eu tenho em ações de caráter público, principalmente impeachments e pedidos de cassação, ou até denúncia, notícia-crime no Ministério Público, é importante que tudo isso sirva para esclarecer o que tem acontecido no Estado. Então é uma chance, inclusive, de ampla defesa e contraditório do governador, que deveria ser o mais interessado em esclarecer essas situações o mais breve possível, e os 3 pedidos de impeachment de forma separada se dá em razão da análise, da apuração e do acompanhamento de cada caso. Por quê? São uma série de crimes, supostamente cometidos com o envolvimento do governador, e aí a justiça vai avaliar se houve ou não, mas se a gente coloca tudo em uma única petição e o processo que por si só tem natureza política, por se tratar de um processo de impeachment, se encontra-se um crime de menor potencial ofensivo, a classe política pode entender por bem desprezar todo o procedimento por causa de uma situação. Enquanto se eu faço isso de forma compartimentada, eu consigo dar a oportunidade para a Assembleia, para que possa analisar de forma plena todos os crimes de responsabilidade cometidos. São 3 pedidos. 1, em relação a todos os casos e supostos crimes contra os Yanomamis. 2, todas as questões vinculadas aos contratos que eventualmente e supostamente foram superfaturados, foram fraudados, que não constam no portal da transparência em relação à Secretaria de Saúde, a CESAL, e outro em relação às verbas federais, da FUNAI, e aí, salvo engano, é a CETRAB, o nome da secretaria, que seria responsável por poder fazer essa distribuição. Eu acredito que seja essa secretaria. Recebeu
é porque em Brasília a nomenclatura é diferente. É a secretaria que recebe verbas do governo federal para fazer, inclusive, a compra das cestas, né? E aí, supostamente, existe um superfaturamento que a gente precisa investigar, analisar e esclarecer para o povo de Roraima. Eu falo agora especificamente do povo Yanomami. 500 crianças morreram desnutridas. Para falar uma linguagem bem popular, morreram de fome. E o governador Antônio Denário, ele tem uma irmã e um sobrinho que foram envolvidos em uma operação da Polícia Federal por lavagem de dinheiro do garimpo legal. E, ao mesmo tempo, o governador Antônio Denário, ele consegue um avião através da agiotagem. Essa matéria, inclusive, você usa para fazer a notícia crime lá na PGR. Já não está bem configurado que o governador do estado de Roraima tem envolvimento com garimpo, com agiotagem, e prejudicou de forma diretamente o governo Yanomami. Olha, Alex, a gente trata sobre isso no pedido, tanto do suposto estímulo ao garimpo ilegal, né, quanto também, supostamente, tudo que a gente trata tem que ser supostamente, porque é a justiça que vai decidir o que de fato é ou não é. Mas tanto o estímulo, né, suposto ao garimpo legal, quanto a prática de usura, né, a agiotagem. Agora, o que eu costumo dizer o denunciante ele não tem o poder de julgar. O que eu posso fazer é provocar as instituições, né, os órgãos de fiscalização e de controle, para que eles venham tomar, né, as medidas cabíveis. Agora, se eu entrar nessa seara e disser para você que existe ou não existe, eu vou estar fazendo um pré-julgamento. O que eu acredito existem mais do que indícios, né? Eu entendo que existem provas suficientes para que essa denúncia seja devidamente analisada com a atenção que merece a situação, porque o que nós não podemos ver tudo isso acontecer e ficarmos de braço cruzado, porque já transcendeu, já extrapolou a esfera de qualquer absurdo. Então, o que tem chegado de informações, notícias e denúncias não são atos simples, isolados, né? São situações concatenadas, circunstâncias em conjunto que têm um mesmo objetivo e que tudo isso liga diretamente à malversação do erário público. Você falou também que tem uma empresa, e eu vou falar o nome da empresa, eu li o processo, e nós já fizemos denúncia dessa empresa, que é a Medtrauma. A Medtrauma ela foi contratada em novembro através de dispensa de licitação. O montante foi de 35 milhões de reais. O dono da Medtrauma tem mais ou menos 45 empresas no seu nome. E essa empresa, quando esteve lá no Acre, deixou um rombo lá, segundo o Tribunal de Contas, de 13 milhões de reais. Mas em outro estado agora, teve uma operação da Polícia Federal também que mostra que a empresa desviou mais de 30 milhões de reais da saúde no período da pandemia. Inclusive, teve apreensão de bens do dono da empresa. Aliado a isso, Vicenzo, nós temos aqui no estado de Roraima uma secretária de saúde que tem um ex-procurador, que tem 11 empresas, esse ex-procurador, ganhando milhões na saúde pública, e esse ex-procurador é ex-procurador do marido da secretária Cecília Smith Lorenzon. Esse ex-procurador que ganha milhões, ele foi envolvido num desvio de 30 milhões de reais, segundo o Ministério Público Estadual. Aí quando você vai se aprofundar mais ainda na denúncia, você percebe que o presidente da comissão de licitação, o Bruno Shoa, também está envolvido no desvio de 30 milhões. Essa operação do Ministério Público, juntamente com a Polícia Civil, foi em 2020, o governador já era Antônio Denário. E tem uma outra pessoa lá dentro da secretaria, que é a Bianca, a Letícia, que também foi envolvida em desvio do montante de 20 milhões de reais. Como é que você vê tantas denúncias contra a Secretaria de Saúde do Estado de Roraima? Alex, essa realmente é a denúncia, né, e o pedido de impeachment mais denso e mais robusto que a gente tem, trata justamente disso, né? Os vínculos parentais e não parentais, os vínculos de possíveis negociações espúrias, que são tratados e que são negociados com a administração pública. Deixar claro ainda que é importante que os contratos eles têm valores muito altos, não são valores
ínfimos, são valores vultuosos. E esses valores, que devem ser devidamente investigados, eles são repassados normalmente para a mesma empresa ou, em alguns casos, para empresas de pessoas que existe uma ligação direta. Uma delas, né, como você narrou, é de um procurador, que tem várias empresas. Tem 11 empresas, precisamente. Isso, com mais de 11 milhões de reais, de forma direta. Então, assim, tudo isso a gente traz com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas também com muita maturidade, para mostrar que entendemos o que está acontecendo, né? E que quem não quiser entender é exatamente por isso, porque não quer, porque está praticamente desenhado o que está se acontecendo no Estado. É importante que se dê aí a devida atenção a isso. E a gente fez agora, recentemente, eu não sei se você tem conhecimento, de uma outra denúncia tão grave quanto essa. Durante a pandemia, um empresário se destacou aqui, que o nome dele é Roger Henrique. Esse empresário é dono de uma empresa que foi envolvida aí na operação da Polícia Federal por desvio de dinheiro público na época da pandemia. E a gente descobriu que esse empresário era dono da farmácia do marido da secretária Cecília Smith Lorenzon. Não está muito bem definido como foi que o marido da secretária Cecília Smith Lorenzon, e aí eu volto para o tema anterior, que tinha um procurador, que o procurador tem 11 empresas recebendo diretamente da Secretaria de Saúde e também do governo do Estado, mas aí não se sabe o que foi essa negociação. Se ele vendeu, se o Roger vendeu as empresas, se foi uma negociação, se ele deu, não se sabe exatamente o que aconteceu. Como é que você vê essa triangulação que acontece dentro da Secretaria de Saúde? Na verdade, Alex, cada vez que a gente apura uma denúncia, aparecem outras. Parece que quanto mais a gente mexe, mais coisa surge. Então, assim, chegou ao meu conhecimento essa situação também. Nós consignamos na petição. E aí a gente precisa entender qual foi de fato a participação de cada um e se o governador tem uma participação direta nisso. Porque, como eu tenho dito, a intenção não é vir aqui no estado de Roraima e tatuar na testa de ninguém, sou ladrão e vacilão. Até porque eu não sou a favor dessa prática. Mas é preciso apurar se teve a participação do governador ou não. Se não teve, que seja declarado por decisão, né? Seja uma decisão publicada, né? Informando que o governador não tem responsabilidade nenhuma a respeito disso. Agora, se de fato existe o envolvimento do governador em todos esses crimes narrados, aí sim. Aí nós temos que realmente tomar as providências cabíveis e a justiça precisa... Aí a terceira denúncia do impeachment que você faz tem envolvimento com uma empresa que é uma empresa muito suspeita, que é a JL Neves. Acho que é HS Neves. HS Neves. A empresa HS Neves, que é de um empresário que tem 26 anos. Mas quem assina por esse empresário é um procurador que responde aí do Ministério Público Federal, pelo menos por 3 inquéritos. Mas o que chama a atenção dessa empresa é o seguinte, que essa empresa foi aberta em um dia, um mês depois ela já ganhava milhões, e um ano depois ela já ganhava, do governo do Estado, 140 milhões de reais. E você fala desse sobrepreço do dinheiro, inclusive, que é dinheiro federal. Se eu não me engano, esse caso que você citou é um que o lucro provável do empresário girava em torno de 29 a 30 milhões de reais, né? E é muito difícil, a não ser que seja o Warren Buffett, um grande empresário, um fenômeno do meio empresarial, é muito difícil. Em um ano, qualquer empresário, qualquer comerciante ter um lucro com essa margem, né? Um lucro de 30 milhões de reais em pouco tempo, não é qualquer empresário que faz. Então, isso não só chama a atenção, mas levanta suspeita, né? Acredito que vai ser investigado, acredito que vai ser apurado, e aí todo mundo vai receber o que de fato merece da justiça. Não sei se você tem conhecimento, mas o dono dessa empresa que faturou aí, em lucro 30 milhões de reais, esse empresário recebeu
auxílio do governo federal de R$600, que também é no mínimo estranho isso. Inclusive, isso foi notícia nacional. Nós narramos isso também na petição. É algo, como eu falei, que levanta não só uma estranheza, mas uma suspeita, né? Por que alguém que lucra R$30 milhões necessitaria do auxílio emergencial? Ou como que uma empresa lucraria R$30 milhões? Se não existe nada ilegal, como eu disse, que seja declarado, né? Se existir, que seja culpado. Agora, se não existe nada ilegal, Roraima tem que abrir um centro empresarial, uma incubadora de negócios para poder ensinar o resto do Brasil como que se lucra tanto. Se ganha dinheiro em um mês. O rapaz de 26 anos ficou milionário em um mês. Mas a última pergunta, que você esteve no Ministério Público Estadual também, cobrando o quê? Eu levei a mesma notícia crime, só que de acordo com os crimes comuns, né? Em relação aos supostos crimes cometidos no Estado. Eu levei ao conhecimento da Procuradoria, né, o Ministério Público Estadual, para que possa acompanhar, para que possa dar o devido prosseguimento. Eu sempre faço isso, sabe, Alex? Eu acho que quando você pretende colaborar com as instituições da Justiça, principalmente o Ministério Público, que é uma instituição muito proativa e que faz um trabalho sensacional, é importante você fazer de forma transparente, de forma pública, né? Lógico, tudo que corre em segredo de justiça deve ser assim mantido, mas o que não tem problema de ser publicado ou ser publicizado, eu compartilho com as autoridades, principalmente o Ministério Público, e é isso que eu vim fazer. Fui na Assembleia Legislativa, protocolei os pedidos de impeachment, fui ao Ministério Público Estadual, né, devo retornar ao Distrito Federal, provavelmente em relação aos crimes pertinentes à CGU, né, a Controladoria Geral da União, e ao Tribunal de Contas da União, eu também devo diligenciar lá, e no CNMP, que acompanha os Ministérios Públicos a respeito dos andamentos processuais, também irei protocolar e fazer a reunião no CNMP, e devo também conversar na PGR, que foi onde eu fiz a primeira notícia crime, né, a respeito dos crimes cometidos, mas que eu protocolei no Ministério Público Federal na Procuradoria-Geral da República. Para encerrar a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, quando eu estive em Brasília, você falou que você poderia também ir na ONU denunciar o governador Antônio Denário. Já tem uma data para você fazer essa denúncia na ONU, porque se trata de um povo tradicional, o povo Yanomami. E a declaração racista do governador Antônio Denário, ela teve repercussão não só no Brasil, não só em Roraima, mas também no mundo. Uma declaração que preocupou o mundo. Alex, essa situação do desprezo, do descaso, né, da discriminação étnica, racial ou de qualquer segregação que seja, ela é odiosa, é uma declaração muito infeliz do governador e atribuo até como uma fala criminosa. Eu preciso e insisto que as autoridades brasileiras possam dar início e mostrar que não é porque Roraima é um estado pequeno em seu território que ele não tem a mesma importância que os demais estados no Brasil. Então, se eu não provocar primeiro as instituições do meu país a se manifestar sobre os crimes ocorridos, né, eu entendo que eu estaria sendo desleal. Mas isso não impede que eu venha a protocolar na ONU em seguida de provocar todas essas instituições. À medida que o trabalho vem sendo feito e que for tendo êxito nessas demandas aí, nós vamos prosseguir e protocolar onde for possível. Então eu acredito que a ONU, a Organização das Nações Unidas, a Corte de Haia, é uma jurisdição onde nós vamos atuar sim. Muito obrigado pelas informações, fique com Deus e até a próxima oportunidade.